Senhor presidente, eu também gostaria de parabenizar com a colega Paula Iores. Nós estaremos votando a favor e com todos os voluntários do CVV, porque quanto mais voluntários nós tivermos na nossa cidade, mais nós estaremos levando essa palavra que vocês tanto levam para todos os cantos de Caxias do Sul. E falando com vários amigos psiquiatras, eles sempre colocaram que muito é abafado, até pela imprensa de Caxias do Sul, para não dar os números dos jovens que estão praticando suicídio. E que a preocupação é que, se isto fosse levado para o público, talvez até aumentasse o número de suicídios. Então tem essa preocupação, mas a gente não tem nem ideia, talvez, dos números reais dos suicídios que estão ocorrendo em nosso município. Uma vez eu já falei aqui, e o primeiro estudo de caso sobre suicídio foi escrito há 120 anos atrás, do sociólogo Emílio Durkheim, quando ele escreveu o livro O Suicídio. Então veja, há 120 anos atrás já se falava sobre isso. E o estudo de caso dele é um ícone da sociologia, quando ele colocava lá naquela época que a prática do suicídio era justamente uma questão das instituições e não tinha nenhuma questão de sexo, questão social, questão econômica. Veja, ele falava isso, e um sociólogo, não um médico. E o que a gente percebe que são 120 anos depois, nós continuamos ainda tendo este mesmo problema. Ainda mais com essa sociedade, pegando as palavras do colega Rodrigo Beltrão, em que ele pega muito bem a questão hoje desse mundo da produção tecnológica, da inteligência artificial, que cada vez mais vai colocar pessoas fora do processo produtivo, fora de uma sociedade, e essas pessoas talvez cheguem ao desespero do suicídio. Então eu gostaria aqui de cumprimentar vocês pelo trabalho que vocês fazem de uma forma voluntária, e que nós possamos ter mais pessoas engajadas nesse trabalho, e que nós consigamos, vereadora Paula, transformar a cidade de Caxias do Sul muito amarela, no nosso Setembro Amarelo, mas muito amarela. Todos os órgãos públicos, a nossa Câmara de Vereadores também, que ela também possa se tornar um grande prédio amarelo, e para que a gente possa levar para frente essa política. Alguém pediu uma parte? Foi o colega... Ah, tá bom. Sobre outra questão que eu acho interessante, foi muito bem levantada aqui pelo colega Rafael Bueno, colega meu da área de História, quando ele leu aqui a Carta Testamento de Getúlio Vargas, que eu, nas minhas aulas de História do Brasil, sempre leio uma parte também, não pela questão do suicídio em si de Getúlio Vargas, mas pela questão histórica daquele momento. Aquele momento é que levou ao fato do suicídio de Getúlio Vargas. Muitas vezes a gente fala que suicídio ele é uma questão ou de fraqueza, ou muitas vezes uma questão até de coragem, dependendo as condições daquele momento. E aquele momento foi uma questão até de coragem do Getúlio Vargas, porque ele não tinha mais como enfrentar todas aquelas forças contrárias a ele, aquele momento da história, e eram muito mais fortes do que ele. Eu tive a oportunidade, de anos atrás, de falar com o ex-presidente Tancredo Neves, aqui em Caxias do Sul, quando ele veio lançar o PP, na qual meu pai estava sendo fundador do PP, e eu pedi para o Tancredo Neves, eu era estudante de História, e pedi para ele, naquilo que se discutia na história, se tinham matado o Getúlio, se ele realmente tinha se suicidado. E o Tancredo Neves me disse naquele momento, eu fui a terceira pessoa que entrou no quarto. Primeiro foi a filha do Getúlio Vargas, segundo foi o médico, e a terceira pessoa fui eu. E ali vimos absolutamente o quarto todo fechado, e ele já caído na cama, jorrando sangue do seu coração. Então, eu tive esse depoimento, porque isso era uma coisa que me
na faculdade de História, a gente ficava, matou ou não mataram, né? E justamente eu tive esse depoimento de quem viveu aquele momento da história, e não que está escrito nos livros, mas quem esteve lá. E acredito realmente que houve esse suicídio, é óbvio, mas que foi um outro momento da história, foi um outro momento que a gente não pode aqui generalizar o suicídio do presidente Getúlio Vargas apenas como um suicídio daquilo que a CVV está aqui trabalhando. Foi um momento político, né? E não é isso que nós estamos aqui, porque nós estamos falando aqui do movimento e do momento daqueles jovens, daquelas pessoas que têm outros problemas e que elas não estão conseguindo ter, né, uma vida para levarem para frente, e aí chegam a esse momento tão radical. E digo para vocês, para finalizar, para chegar ao suicídio, você tem que ter muita coragem. Porque aqueles tentam e não conseguem. Você tem que ter muita coragem para tirar a sua própria vida. Então, a vereadora Paula, estarei votando junto com você e vamos tornar a nossa cidade muito amarela. Obrigado, senhor presidente.